O Brasil possui uma política de substituição do petróleo como fonte energética desde os anos 60, como com a criação do Proálcool, um programa governamental de estímulo à produção de etanol combustível a partir da cana-de-açúcar e de confecção de automóveis que utilizem essa fonte energética. Em 2009, completam-se 3 décadas da implementação dos primeiros postos de distribuição de combustíveis que comercializaram o etanol, atualmente o mais importante biocombustível de matriz energética. Sua produção é baseada no melaço da cana-de-açúcar como matéria-prima. O processo utiliza a fermentação da sacarose presente no melaço pela proteína invertase, originando glicose e a frutose, que, sob influência de outra proteína, a zimase, e na presença de água, produzem o etanol e gás carbônico. Um dos procedimentos para a adulteração da gasolina é a adição de uma quantidade maior de etanol do que a permitida pela legislação. Os postos de distribuição de combustíveis são obrigados, quando pedido pelo cliente, que façam um teste para a determinação do teor de álcool na gasolina, que se baseia na maior miscibilidade do etanol em solução salina do que em gasolina. Se forem adicionados em uma proveta partes iguais de gasolina comercializada no Brasil e solução salina, quantas e quais fases serão observadas? Quem já viu isso num posto de gasolina sabe muito bem como que acontece, mas a gente pode pensar. Então, olha, se eu misturo uma solução salina na gasolina do posto, ele me disse algumas dicas, ele me deu alguns macetes no texto também. Então imagina que eu tenho, por exemplo, inicialmente aqui, uma proveta com uma amostra de água mais sal de cozinha. Solução salina é uma mistura homogênea, tem só uma fase. E aqui eu tenho, por exemplo, uma outra proveta com gasolina mais álcool, tá? É porque a gasolina do posto ela tem lá o isoctano, que é o principal componente, mas também tem álcool. Quando a gente misturar os conteúdos dessas provetas, o que a gente vai ter no final? A gente vai ter 2 fases. E em que consistem essas fases? Aqui na parte superior eu tenho gasolina pura. E aqui embaixo eu tenho água mais NaCl mais álcool. Por que eu sei sobre isso? E o que a gente tem que saber? O álcool ele é capaz de se misturar tanto com a gasolina quanto com a água. Porém, ele me disse no texto, tá, que o etanol ele interage melhor com a água do que com a gasolina. Ele me disse no texto que esse etanol do álcool ele consegue se agregar melhor à solução salina do que a gasolina. Isso quer dizer que esse álcool abandona a gasolina para se misturar preferencialmente com a solução salina. E como a água não mistura de jeito nenhum com a gasolina, porque ela é totalmente polar e a gasolina totalmente apolar, por esse motivo a gente passa a ter 2 fases apenas. Então, olha, resposta letra B ou letra C? Vamos lá na letra B. 2 fases, sendo uma de gasolina com etanol e outra de solução salina com etanol. Letra C, 2 fases, sendo uma de gasolina pura, tá? E outra de solução salina com o etanol, que interage melhor com a solução do que com a gasolina.